Sejam bem-vindos a mais um episódio do Som T, o seu canto de saúde e arte. Meu nome é Eduardo Rocha, médico nefrologista e músico amador. Antes de existir computador, existia TV. Antes de existir TV, existia luz elétrica. Antes de existir luz elétrica, existia bicicleta. Antes de existir bicicleta, existia enciclopédia. Antes de existir enciclopédia, existia alfabeto. Antes de existir alfabeto, existia a voz. E antes de existir a voz, existia o silêncio. Essas palavras de Arnaldo Antunes, na música intitulada O Silêncio, demonstram como o mundo se transforma de tempos em tempos através da tecnologia. No programa de hoje, falaremos sobre os efeitos da revolução digital nas áreas da música e da saúde. Para isso, convidamos dois especialistas no assunto, que viveram diretamente essas transformações nos últimos anos, em suas respectivas áreas. Léo Morel, músico, baterista, escritor e professor da Fundação Getúlio Vargas, e o Dr. Romeu Cortes Domingues, médico radiologista e presidente do Conselho de Administração da DASA, empresa da área da saúde especializada em diagnóstico. Sejam bem-vindos ao Som T, Léo, Romeu. Ei, Edu, obrigado. Muito feliz aí com o convite. Obrigado, Eduardo. Romeu. É um prazer estar aqui com você. Sejam muito bem-vindos. Bom, eu queria começar fazendo a mesma pergunta para vocês dois. Vocês se lembram de como era o mundo antes do computador? Léo, por favor. Sim, me lembro. Eu sempre fui um consumidor ávido de música, frequentador de lojas de discos. Na época da escola, era eu quem fazia as fitinhas cassete para os coleguinhas que me encomendavam coletâneas dos mais diversos estilos musicais. Nessa época me interessei por música, tenho um irmão músico. A internet, o computador e os novos meios de produção, de distribuição surgiram e impactaram bastante, assim, não só a minha vida, mas a vida dos amantes da música e de quem trabalha com ela também. Mas eu tenho uma ótima lembrança de quando isso tudo ainda não existia. Quando a gente analisa a velocidade da implantação e da incorporação da tecnologia, a gente fica surpreso. Quando entrou o computador e a tecnologia digital na música? Olha, foi ao final do século passado. Observamos a difusão das tecnologias digitais, tanto de gravação quanto de distribuição, que acabaram impactando de forma bastante significativa a maneira como a música é produzida, distribuída e consumida. Romeu, quando é que o computador entrou na medicina? Eduardo, nós fizemos faculdade junto no Fundão, né? E eu queria fazer clínica médica que nem você. Por ter um pai radiologista, ele falou, não, faz radiologia. E sou grato ao meu pai, porque quando eu resolvi fazer radiologia, né, foi tudo, na época, na década de 80, lembrar que o Prêmio Nobel de Medicina, em 79, foram para os dois cientistas que descobriram a tomografia computadorizada. E durante a faculdade, nós tivemos o privilégio de ter o primeiro tomógrafo computadorizado no Fundão, um dos primeiros do Brasil, que utilizava o raio-x e informações do raio-x de vários ângulos. Com isso, você conseguia captar essa informação de vários ângulos de radiação e com o computador você transformar em imagem tomográfica. Isso durante a residência, eu fui privilegiado de pegar uma tomografia no início e depois poder ir para Boston e fazer ressonância magnética. De novo, formação da imagem. O princípio é diferente, né? São pulsos eletromagnéticos, mas usando o computador também para poder você pegar as informações da ressonância magnética e transformar em imagem. Então foi um avanço tremendo, né? Seja na tomografia, ressonância, ultrassom, raio-x também, hoje é tudo digital. E com isso criou-se um padrão chamado DICOM, que é um padrão de você armazenar, padronizar as imagens e poder transportá-las de um local para outro, de um computador para outro, de um hospital para outro, de um hospital para um celular. Isso foi uma revolução fantástica que tornou-se não só a maneira de fazer diagnóstico, ampliou o espectro, como você também poder passar isso para vários profissionais, discutir os casos, democratizar, mesmo em locais remotos do país, onde você tem o aparelho, mas você não tem o profissional, você poder dar o laudo à distância. Então, nesses últimos 30 anos, foi uma revolução espetacular
na saúde e na medicina, né? A gente vê que a ressonância magnética está entre as principais inovações da saúde e da medicina no século. Então, Romeu, pelo que eu entendi, a grande revolução da tomografia computadorizada, eu imagino que sejam várias chapas de raio-x analisadas ao mesmo tempo por um computador e reconstituídas de uma forma, ou organizadas de uma forma artificial. Não sei se é um termo adequado. Mas então a geração de conteúdo passou a ser de maior qualidade porque unia informações de diversos pontos de vista. Seria uma boa forma de apresentar a porque o tomografia? raio-x você tinha informação, é uma fonte de radiação que irradiava a pessoa e você tinha o filme atrás que pegava toda a informação 3D num plano só. A tomografia permitiu que você fizesse cortes transversais e você olhar fatiado a pessoa, né? E aí eu volto para a música, falando com o Léo sobre essa revolução. Talvez no início o músico não se desse conta que ao transformar o produto dele de trabalho, que é a música, em algo digital, ele estivesse automaticamente permitindo a utilização desse produto de outras formas, inclusive impactando a comercialização. Como é que foi essa entrada da música, o impacto da digitalização da música no negócio? Eu gosto de observar em 3 âmbitos: o da produção, o da distribuição e o do consumo. Na produção, você muito bem pontuou, na época antes da internet, né, do streaming, era caro gravar, era muito restrito. Isso muda a partir da revolução digital, a partir da difusão dos estúdios caseiros, ficou mais fácil, mais acessível utilizar as tecnologias de gravação. Pessoas passaram a poder gravar de casa, poder editar suas músicas, suas composições. A distribuição, que antigamente também era uma cadeia controlada pelas grandes gravadoras, com o advento e a difusão de tecnologias digitais de compartilhamento de arquivos, né? Vamos nos lembrar quando surgiu o Napster, que foi bastante emblemático, era um software de troca de arquivos de música digital entre usuários, quebrou toda uma hegemonia de um modelo de negócio que se estabilizou durante grande parte do século XX. E foi proibido o Napster, né? Porque aquilo de alguma forma quebrava direitos autorais e as próprias gravadoras se sentiram muito incomodadas. Como é que foi essa história? A gente pode observar aquele fato histórico de diversos olhares. As gravadoras foram para cima desses serviços de troca de arquivos, tomando medidas judiciais, que acarretou no fechamento desse serviço, mas, por outro lado, elas também perderam, né? Não observaram ali uma excelente oportunidade de você conseguir acessar diretamente o seu consumidor através de um ambiente digital, porém fechado, né? Uma plataforma que agregasse ali o seu mercado consumidor e ali você poder oferecer seus produtos diretamente aos consumidores, você dali poder já coletar dados sobre esses consumidores para fazer um mapeamento de comportamento de consumo. Quer dizer, claro, falar isso atualmente, 20 anos depois, é fácil, mas naquele momento faltou esse tipo de visão, mas também vale observar que foram inovações disruptivas, né, que mexeram com os alicerces de um modelo de negócio bastante hegemônico. É totalmente plausível entender o tipo de estratégia de postura que esses agentes de mercado tomaram à época. Nesse sentido, Léo, nós estamos aqui diante de uma situação muito semelhante, eu diria 20 anos depois, em que a tecnologia digital permite que o médico acesse o seu paciente diretamente, ou melhor, ou ambos, né? O paciente acesse seu médico através do seu telefone celular. É a telemedicina. E, de forma análoga, há muita resistência de todas as partes, uma resistência à legalização. O projeto de lei foi iniciado, depois voltou. Agora, graças à epidemia do Covid, nós tivemos uma aprovação meio de emergência. Eu gostaria de ouvir o Romeu. Você consegue ver alguma analogia, Romeu, entre o medo da novidade e a grande oportunidade, assim como o Léo estava dizendo? Fala um pouquinho sobre telemedicina, como é que ela vem para mudar a medicina, Eduardo, e a relação médico-paciente. A
telemedicina vem sendo usada há mais de 20 anos, mesmo antes da revolução digital, né? Até de forma analógica, você fazia um eletrocardiograma, transmitia, o laudo era dado em outra cidade, você fazia uma ressonância magnética no local onde não tem um radiologista qualificado, e você dá o laudo no Rio, em São Paulo. Então, hoje, você poder ter acesso, você ter uma pessoa no interior do Tocantins que faz uma consulta com um médico de família, ou até mesmo com uma enfermeira, o paciente está com hematúria, com uma insuficiência renal, você não tem um nefrologista com as suas qualificações, seus skills, poder ter acesso ao professor Eduardo Rocha, através dos exames que foram feitos remotamente, e você dizer o que ela tem e poder orientar, você vai estar ajudando ao paciente, que não tem acesso a um nefrologista qualificado que nem você, e você vai estar também ajudando ao médico de família que está na ponta. Para ele vai ser um aprendizado. Então, foram duas coisas. Você fez telemedicina e você fez um e-learning. Você ajudou o colega lá na ponta a aprender sobre hematúria. Então, obviamente, como toda inovação, ela tem muita resistência, é claro, né, antes dela ganhar adesão. É claro. A telemedicina, ela não substitui o contato físico, ela não substitui o exame clínico, mas para diversas coisas, ela no mundo inteiro vem se mostrando amplamente utilizada e que resolve situações. Por que eu tenho que acompanhar um paciente hipertenso, né? Ele voltar para a consulta presencial, um idoso, para ajustar a droga dele, o medicamento, se eu posso fazer isso via remotamente? Seja numa videoconferência, ele tira a pressão por via digital, Bluetooth, eu vejo a pressão dele, a temperatura, os sinais vitais. O mundo inteiro utiliza, seja na China, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. E se você pegar 80% das pessoas que procuram as emergências dos hospitais, em qualquer lugar do Brasil, seja para classe A, B ou C ou D, são coisas passíveis de ser resolvidas com a telemedicina. A gente tem visto que depois da crise, essa pandemia, essa loucura do Covid, as pessoas deixaram de ir à emergência por medo. E você resolve 80%, 85% das coisas com um bom médico fazendo uma anamnese e orientando. E menos de 10% você indica, não, você tem que ir para a emergência porque teu caso é complicado. Hoje, vários médicos estão usando, até médicos com mais idade, como a gente, né, depois dos 50 anos. Os mais novos aderiram de forma rápida e os pacientes estão confortáveis. Por que eu tenho que ficar na emergência 3 horas esperando para fazer uma consulta? Se eu posso resolver isso, seja por uma gripe, uma dor de cabeça, uma gastroenterite. Então, tem várias coisas. E o médico tem que ter bom senso. Quando você precisa de um exame complementar, você precisa examinar, você indica. Mas aqui no Brasil foi implementado no ano passado de uma forma meio um pouco rápida demais, houve resistência, mas hoje você perguntar, antes do Covid-19, perguntar à classe médica, mostrava que 60% dos médicos faziam um pouco de resistência à telemedicina. Mas, por outro lado, 85% dos médicos utilizam o WhatsApp. É melhor você... Que já é uma forma de telemedicina, né? Mas é uma forma bastante arcaica, né? Você mandar imagem, tirar foto de uma lesão, mandar imagem, mandar o exame e falar e trocar mensagem. Agora, você poder ter uma ferramenta que você tem... Os dados estão seguros. A lei de... Confidenciais, Confidenciais. Né? Você poder fazer a consulta e ficar a consulta gravada, arquivada. Você poder prescrever um antitérmico, um antibiótico. Para o médico com certificação digital, você vai na farmácia, a farmácia mais próxima de onde você mora, com o preço que você vai pagar. E você poder ser atendido, por que tem que ir ao médico? E tem mais, um prontuário estruturado, aquilo quando você volta para uma consulta de novo, seja presencial ou seja pela telemedicina, seus dados estão lá, então é muito melhor do que usar o WhatsApp. O próprio NHS, na Inglaterra, que é o SUS, utiliza a telemedicina. Eu sou otimista, eu acho que mesmo passando a epidemia, o CFM vai ter que rever de forma tranquila. Muito importante, a plataforma que está usando, a qualificação do médico, foi um avanço para o país, inclusive. Um dos receios dos médicos é que grande parte da sua receita, hoje em dia, aqueles que fazem consultório, está ligada à cobrança da presença do paciente e ele justifica essa cobrança porque ele vai no consultório, tem o espaço físico, o aluguel da sala, etc. Hoje o médico dá consulta pelo WhatsApp e não tem como cobrar. Ele fazendo uma consulta, entendeu? Ele vai cobrar, vai ficar o dado lá prescrito, é uma consulta normal. E depois, então, ele faz o retorno ou por via presencial ou por via até mesmo telemedicina. Não, eu sei. E hoje em dia, Léo, como é que o músico está ganhando dinheiro no mundo em que a música é distribuída de forma barata através das plataformas de música?
Primeiro, é importante pontuar assim, que as gravadoras elas se adaptaram, né? Desde a difusão dos serviços de streaming de música, a receita delas passou a crescer bastante. Primeiro, porque elas licenciaram os seus catálogos aos serviços de streaming. Isso já gerou uma receita e ainda mais, elas tornaram-se, eu estou falando das principais, chamadas majors, né? Elas tornaram-se acionistas proprietárias desses serviços de streaming, ou seja, elas ganham nas duas pontas, né? Tanto o licenciamento do catálogo quanto nos resultados desses serviços. Para o músico, né? Aquele que compõe, que toca. Naquela época, antes do digital, gravadora, né? Os músicos, eles eram contratados para gravar um disco, a gravadora bancava aquele disco, lançava o disco, investia em marketing e os músicos, os artistas ganhavam um percentual em cima do preço de cada venda. Com o digital, agora, isso muda, né? Isso, como é que funciona? Antes você comprava um disco, né? Eu, consumidor, eu me tornava proprietário daquele álbum. Que o serviço de streaming mudou é o acesso em detrimento da posse, ou seja, ao invés de eu pagar para possuir, para adquirir a propriedade, eu passei a pagar uma assinatura para acessar um determinado acervo musical. E cada vez que a música toca, ela gera uma receita. A questão é que essa receita, a gente está falando de frações de centavos. Uma das grandes discussões é essa. Pô, mas paga-se muito pouco. Preciso de não sei quantos milhares, milhões de execuções no streaming para poder gerar uma quantia X de receita. Dá para ganhar dinheiro vendendo música dessa forma? Ou essa mudança das gravadoras para essa forma de difusão foi uma grande queda de receita? Como é que o músico ganha dinheiro hoje em dia? Dá para viver assim? Olha, eu gosto de fazer uma comparação com o formato anterior. Quem ganhava dinheiro realmente eram os artistas famosos. Atualmente, com o streaming, é a mesma coisa. Você tem também um outro mercado que se abriu, que é o mercado da sincronização, né? Um mercado que está em grande expansão também. Explica pra gente o que é isso. Sincronização é você pegar uma música, uma obra musical e você sincronizar com uma obra audiovisual. Você pegar uma música e botar numa série de TV, numa novela, num filme, né? Esse é um mercado que está em franca expansão, por conta da difusão dos serviços de vídeo sob demanda, como Netflix, HBO, Disney, Globoplay, todos esses serviços lançando, fazendo as suas próprias produções. E aí a gente vê um aumento do número de produções acarreta num aumento pela demanda de trilha sonora. Paga-se muito bem pela execução pública dessas músicas, entendeu? E é importante o músico estar atento a isso, estar formalizado, enfim, estar afiliado a uma associação arrecadadora para que receba os seus direitos autorais corretamente. Volto para o Romeu para falar justamente do que ele já até antecipou ali, que é a capacidade do médico continuar tendo a sua receita em um novo mundo, em que o potencial de clientes ou de pacientes se amplia muito, né? Cada celular agora pode ser também um consultório médico, né? E aquele médico que já tem uma grande receita porque tem um grande número de pacientes, provavelmente ligado à sua competência, pelo que eu imagino, ele não tem o que temer no novo mundo. Como é que você vê isso, Romeu? O médico jovem versus o médico já estabelecido. Como é que eles estão vendo a telemedicina e a revolução digital? Eduardo, a adoção da telemedicina para os mais jovens é mais rápida. Por outro lado, é uma consulta mais direcionada. Em vez de você fazer uma consulta que leva meia hora, você faria isso em 10 a 15 minutos. E, por outro lado, lembrar que a digitalização leva a uma democratização. Você poder levar uma consulta a um local onde você não tem um profissional de saúde qualificado, isso é fantástico. Tem vários lugares do Brasil que não tem médico. Agora, eu poder usar essa ferramenta e levar uma boa medicina para o interior do Brasil, então eu democratizo. Não só isso, né? A gente está falando da telemedicina, mas hoje, outra revolução que a gente vê nos últimos 3, 4, 5 anos é a inteligência artificial. Eu passo a ter uma riqueza de dados, posso usar esses dados e criar algoritmos, seja para dar laudo numa imagem, seja para ajudar um médico numa decisão de um diagnóstico. Isso é fantástico. Várias empresas, né? Nós mesmos estamos usando na DASA alguns algoritmos para, por exemplo, a câncer de mama.
radiologista que dá o laudo hoje, ele faz a revisão do laudo dele, o peer review, com a máquina. Então, a gente vê que quando você compara um algoritmo bem construído, que tem uma eficácia de 90%, então, tanto para o médico não errar dando coisa que não existe, então isso qualifica o laudo, você aumenta a produtividade do colega, ele passa a ser mais produtivo, ele passa a ter mais tempo para ser médico. O que você está dizendo é um exemplo da utilização do homem mais a máquina, Com certeza, e não o homem versus a máquina. Um contra o outro. Ele vai ter mais tempo para poder... Aí ele vai ter que estudar. O radiologista, em vez de ser só ver imagem, ele vai ter que saber genética, ele vai ter que saber patologia, clínica, conversar com o paciente, conversar com o médico que mandou o paciente. Então, ele passa a ser mais médico. Entrar numa emergência com um médico novo e ele poder ter uma ferramenta de inteligência artificial, ajudar ele a dar o laudo, né? Botar os sintomas, botar o hemograma, botar o laudo da ressonância, tomografia, vai errar muito menos. Uma das últimas aplicações que já foi de alguma forma abordada por vocês são os dados coletados na área da música. Nós entendemos o perfil do consumidor, quem está ouvindo o que, onde, e na área da medicina a mesma informação, né? Quem está doente do que, em que local e de que forma as decisões de saúde pública, né, podem ser tomadas com mais embasamento. Eu vou começar pela música. Léo, você que é um grande especialista e você trabalha para empresas fazendo mapeamento do que é ouvido no Brasil. Explica para a gente mais ou menos o que você faz. Qual é o teu trabalho hoje para essas empresas? Bom, vamos lá. Eu trabalho desde 2014 presto serviço para uma empresa chamada Media Research. É uma empresa baseada em Londres, é uma empresa de análise de mercado e consultoria. Basicamente, escrevo relatórios sobre o mercado da música e vídeo, Brasil, América Latina, e participo de projetos de consultoria. Também trabalho, aí é o meu day job, para uma distribuidora de música chamada iMusics. É uma empresa que faz distribuição digital, pega as músicas dos artistas, bota nas plataformas de streaming, faz todo o acompanhamento das receitas. Posso afirmar, por um lado, para o músico, né, as tecnologias digitais, elas vieram para facilitar e muito, para tornar o mercado mais transparente. Hoje em dia, a gente consegue mensurar com muita facilidade quanto a música tocou, onde tocou, o que, por um lado do músico é muito bom, ele consegue saber quem está ouvindo, quem está consumindo a música dele, com isso ele consegue montar um planejamento estratégico, ele consegue ver quais são as cidades aí que talvez valha a pena ele investir numa turnê. E pro lado do consumidor, um serviço de streaming, ele passa a indicar produtos que tenham alguma similaridade com aquilo que você já consumiu previamente. Isso tem um lado bom, que você pode acessar mais músicas, livros, filmes daquele estilo que você gosta. Agora, por outro lado, eu vejo de forma negativa porque acaba gerando bolhas, né? Só te oferecendo mais do mesmo para você, né? E uma pergunta na questão da área da confidencialidade. Quando você ouve a música através desses aplicativos, o ouvinte sabe que esses dados podem ser utilizados para pesquisa? Como é que é isso? Quando você assina, o streaming está lá nas pequenas letras? O problema todo está nos tais dos termos de uso, né? Que a gente acaba clicando ali, clique aqui, você está aceitando nossos termos de utilização. E aí, muitas vezes, você está compartilhando dados pessoais que esbarram, né, no direito da privacidade dos dados. Esse é um debate que tem sido amplamente discutido entre especialistas, juristas dessa área, né? Romeu, e eu queria que você falasse também um pouco sobre a vantagem de nós podermos fazer mapeamento de doenças, juntando a informação, a tecnologia digital. Dá uma palhinha para onde a gente está indo agora, já quase encerrando nossa entrevista. Eduardo, hoje, quando a pessoa procura a gente para fazer um exame, seja um exame de sangue, se concordar, assinar um termo de consentimento, o que adianta eu ter os dados dela e não poder auxiliá-la, né? Então, se você assina um termo de consentimento, você fazendo o teu exame lá, eu pego os exames e jogo para um data lake estruturado. Eu posso usar isso de forma anonimizada, estruturada, e posso também pegar, o seu João fez o exame, tirou o sangue hoje, amanhã, de forma automatizada, então de forma anonimizada para poder fazer gestão de uma população e para a própria pessoa e para o próprio médico. Esse é um avanço tremendo. Então ajudar essa pessoa a alertar porque ela está doente, poder orientar ela todo dia, eu colocar a enfermeira e falar, seu João, tirou a pressão? A enfermeira fazer uma teleconsulta com ela. Você controla as doenças crônicas.
Então eu acho que isso é fantástico, é você ajudar a pessoa a ter mais saúde. Excelente, Romeu. Última pergunta para os dois, falando sobre o Brasil e a tecnologia. Nós sabemos que nós somos de um país rico, mas com grande diferença de distribuição de renda, e pobre no sentido de que nós não atingimos alguns índices de desenvolvimento humano quando comparados com outros países. 2 palavrinhas sobre o Brasil e a tecnologia na música e na saúde. Vejo com bons olhos esse momento do mercado musical brasileiro por conta da difusão do serviço de streaming de música. O mercado brasileiro vem registrando crescimento de receitas acima dos observados em países desenvolvidos. O Brasil, apesar de ter alto índice de desigualdade social, um baixo poder aquisitivo da grande maioria da população, o brasileiro ele tem uma ligação com música muito grande, temos uma diversidade musical muito grande e, principalmente, o brasileiro ele gosta de utilizar a tecnologia, né? O YouTube tornou-se a principal plataforma de consumo de música, não só de consumo, mas também de difusão, né? Os artistas podendo gravar, fazer os seus clipes e distribuir nessas plataformas. Vejo com ótimos olhos a difusão dessas tecnologias aqui no Brasil. Maravilha. Romeu? Eu sou otimista. Infelizmente, existe uma diferença grande na saúde suplementar para a saúde pública, né? Nós temos que diminuir esse gap, seja em tecnologia, seja da forma assistencial. E eu acho que com essa crise que nós estamos vendo, essa pandemia, as pessoas estão mais solidárias. A DASA vai ajudar o Ministério da Saúde a fazer 3 milhões de exames de PCR para o coronavírus. Vamos fazer apoio gratuito, pro bono. Vejo também, por exemplo, a Conex, que é a empresa de telemedicina, fazendo para o privado, mas disponibilizou a plataforma de forma gratuita para a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro. Vejo essa campanha que nós fizemos para o HU, né, para montar 60 leitos de UTI no HU. Foi impressionante o engajamento das pessoas, empresas e pessoa física. Nós conseguimos levantar o dinheiro para 60 leitos em menos de uma semana. Eu sou otimista, existe esse gap, a tecnologia primeiro chega para quem tem mais dinheiro, mas depois ela democratiza, fica mais barato e acaba também trazendo benefício para as pessoas mais carentes, né? Queria agradecer muito Léo Morel, Romeu Couto Domingues, especialista nas suas áreas. Obrigado pela oportunidade. Prazer, Léo, em estar com você aqui. Obrigado aí. O episódio de hoje foi intitulado A Revolução Digital na Música e na Saúde. A gente vai fazer uma playlist, vamos pegar dicas aí do Romeu e do Léo, para a gente ouvir nos tocadores de podcast ou então no nosso site sonte.fm, onde a gente vai colocar algumas fotos do Léo, do Romeu. E mais uma vez, muito obrigado e voltamos dentro de 15 dias com mais um episódio de Som T, o seu canto de saúde e arte.